conta. E depois eu esqueci com ela. Acabou, tá? Então, olha só que legal. Ela, a uso capião, ou o uso capião, ele é o primeiro travesti do universo jurídico, tá? Pode usar o A ou o para ele. Ele, na realidade, não mata o direito do proprietário. E isso aqui é interessante, meu bom amigo Fabrício. Até porque não precisa nem existir proprietário sobre aquele terreno. O uso capião, ele faz nascer para o uso capiente um direito. E se houver alguém com um direito contrário a ele, ele será superior. Igualzinho o jogo de truco. Você jogou lá, eu nunca joguei de truco, mas eu já ouvi o pessoal gritando aqui na reta, né? Jogou lá no 6 e jogou. Você tem um poder maior, tem lá o... Deve ser a carta 6, né? Deve ser o 6. Então, ele jogou lá e deu 6. Aquele menino que joga Bakugan, também não sei nenhuma ideia do que é aquilo. Tá? Isso é da época do Jaspion. Mas o Bakugan, ele tem lá o heróizinho menor. Aí o herói do outro aqui, a carta é muito mais poderosa. É isso que vocês têm que entender. Um direito contra outro direito é como se fosse aquelas cartinhas de Bakugan, de Yu-Gi-Oh! Você tem a cartinha poderosa. 1000 de força. Mas o outro ganha 2000 de força. Ganhei. Você tem um direito. Ele também tem um direito. Um direito que se contrapõe ao seu direito. A gente tem que tirar aquela ideia humanista de que todo direito tem uma ação e todo direito corresponde a um dever. Isso não existe. Isso é uma noção muito básica de direito. O direito é algo que você pode exercer, mas contra esse seu algo pode existir um outro direito, não tem problema nenhum. Então a surrécio, assim como o uso capião, faz nascer para alguém um contra-direito. No uso capião, esse contra-direito é tão forte que se transforma, como muito bem disse o nosso amigo Fabrício, numa propriedade. No caso de boa-fé, pode ser até com prazo menor. Hoje, mais do que a boa-fé, como é que você se chama? Daniel. Hoje, mais do que a boa-fé, porque a boa-fé é um instituto, é um requisito do uso capião praticamente da época do século XVII, XVIII, dos primórdios do uso capião, como a gente enxerga hoje nas ordenações filipinas. Mais importante que isso é a função social, que esse é novo. E isso diminui muito o prazo do uso capião. Tá? Então aquela diferenciação de uso capião ordinário e extraordinário, ela ganhou uma nuance especial quando ganhou ao Instituto da Função Social. Então olha que importante. O uso capião que vocês vão aprender, e alguns já aprenderam, é o melhor exemplo de poder absorver a ideia da surrécio. Enquanto a suprécio não poderia ser aplicada no nosso país, mas há decisões que já aplicaram, a surrécio poderia ser livremente utilizada. Vamos tentar dar um exemplo, 2 exemplos de concretização da surrécio. Primeiro exemplo, o caso do banco. Você, depois de 9 anos em total silêncio por parte do banco, vê o seu nome sendo chamado à justiça para poder pagar uma dívida gigantesca agora. O que você pode usar contra esse banco? A suprécio? Não. Porque a suprécio não serve para sistemas de prazo fechado como o nosso. Não tem como você falar que o banco perdeu o direito. Mas você pode dizer que para você, baseado na boa-fé, os 2 requisitos da surrécio, boa-fé e na excessiva onerosidade, e isso decorrente da inércia do titular do direito ao longo do tempo, vai fazer nascer para você um direito. O direito de se contrapor a ele. Ele vai dizer, olha, você até pode me cobrar, mas eu tenho agora o direito de não te pagar. Então é um direito contra outro direito. Primeiro exemplo, então, o caso do banco. O segundo exemplo, que até um colega meu que está trabalhando na tese de doutorado dele, que está começando, é o caso do artigo 169 do Código Civil. A nossa amiga... Como é que a senhora se chama? Regina. O que está escrito lá no artigo 169? Pode ler para a gente, Regina. Olha, a Regina vai ler, está escrito o seguinte ali, o ato não convalesce, não pode ser ratificado nem convalesce com o tempo. Não é isso que está lá no artigo 169? É isso que está lá sim. Exemplo aqui então. O ato nulo. O nosso amigo... Rodrigo. O Rodrigo, ele tem 12 anos de idade. No direito civil, ele é o quê? Absolutamente incapaz. O Rodrigo acaba de vender a casa dele. Ele era proprietário. Pode ser proprietário com essa idade? Pode.
Tá? A partir do momento que você nasceu com vida, você já é pessoa, não tem nem discussão. E antes disso, ainda há dezenas de possibilidades. Então, muito importante, ele era proprietário e vendeu. Chegou, falou: moço, me dá aí a escritura que eu vou assinar. Pai, mas cadê a mamãe dele? Mamãe está viajando. E papai também. Ele fez sozinho, um menino independente, a cara dele aí. Rodrigo, aos 20 anos, acorda da bobagem que fez. Jesus, vendi minha casa. Vou pedir para anular. Tá? O prazo de uso campeão de quem comprou só começou a contar aos 16 anos do Rodrigo. Então tem 4 anos só, não dá para pedir uso campeão. Tá? O que vai acontecer? O Rodrigo pede para anular essa compra-venda, decretar a nulidade dessa compra-venda. O juiz vai falar: parabéns, você está perfeito. O ato nulo não convalesce com o tempo. Então você tem direito a reaver a sua casa. Obviamente vai ter que devolver o dinheiro também. Né? Mas perceba, Rodrigo praticou esse ato com 12 anos. Ele está com 20. São 8 anos já de distância. Essa casa ele já está na mão do 15º comprador. Tudo vai ser desfeito, vai gerar um problema enorme social para poder satisfazer a vontade de Rodrigo. E o que é pior, se não existir o prazo ainda de uso campeão, essa situação pode se alongar muito mais. Qual a proteção para esses terceiros que adquiriram o bem? Para a pessoa que está lá com a casa, lá no finalzinho da nossa cadeia de transmissões, alegar surrécio. Não é possível matar o direito de Rodrigo, porque o Código Civil fala: olha, o seu direito de pedir a nulidade da compra e venda, ele existe ainda. Não houve nenhum uso campeão, então seu direito está perfeito. Mas é possível fazer nascer para esse proprietário de boa fé uma proteção, um direito de se contrapor, uma exceção, baseada no Instituto da Surrécio. Se a gente começar a perceber, então... Qual é essa universidade, essa exceção? Surrécio tem um julgado que já falou essa palavra no Brasil, só. Tá? E aí o que acontece com essa pessoa que vai se contrapor? Ele vai entrar com... O titular da Surrécio? Não, o titular vai ficar calado por enquanto. Porque ele não está tendo... A exceção você se contrapõe quando aparece o direito contra você. Quando o Rodrigo invocar a nulidade e buscar o bem, o que o titular vai dizer? Olha, eu quero me defender. Qual será o meio de defesa processual? Pode ser os embargos de terceiro, dependendo do tipo de ação. Pode ser uma contestação, pode ser uma convenção. Aí depende do que o Rodrigo está manejando contra a pessoa. Tá? Mas ele vai utilizar, então, dentro desse instrumento processual de exceção, invocando o quê? A surrécio. O problema é que a surrécio é a irmã razoável da supressa. A supressa é famosa. A supressa é igual a Britney Spears. A surrécio é igual a Lady Gaga há uns tempos atrás. Ninguém conhecia. Né? Então, os julgados usam a supressa no lugar da surrécio. Tanto que a supressa já caiu até em prova do Ministério Público. Num caso que não era caso de supressa, era caso de surrécio. Né? Então ela toma o lugarzinho da irmã dela. Que a irmã dela que é poderosa. Ela é feinha para o nosso caso. Não serve para a gente. Mas no Brasil tem um julgado que invocou até hoje a surrécio. Mas acredito eu que aos poucos, como nós absorvemos agora no Código Civil, desde 2002, mas eu falo agora, porque agora que a gente está começando a entender isso, a boa-fé, é aquela ideia do brasileiro, minha colega lá de trás, de Rosa, está pensando ali, o brasileiro adora novidade. Vamos comprar a novidade então, 422. Os contratantes, assim como na conclusão, quanto na execução de um contrato, até mesmo depois, tem que respeitar a boa-fé. Olha que lindo, a boa-fé está nos contratos. Acabou. A boa-fé é aquela moça de 30 anos com 5 filhos. Você começou a namorar a moça, descobriu que ela já vinha com acessórios. É o que eu falo de mulher completa. Né? Você quer comprar um carro completo, tem que ter acessório. A mulher completa também vem com acessórios. Você compraram a boa-fé e esqueceram dos filhinhos dela. E nós estamos mostrando 3 filhinhos. A boa-fé tem um monte de filhos. Vem aqui contra facto. Tem um monte de filhinhos da boa-fé. A gente está mostrando 3. E todo mundo fala da mãe, da boa-fé. E ninguém lembra dos filhinhos. Então o que o pessoal está esquecendo é que na hora que a gente agregou no nosso sistema a boa-fé, a gente trouxe para dentro desse sistema essas derivações, que eu chamo de microdimensões da boa-fé. Então, nós vamos falar de 2, da supressão e da surrécio.